E o Senhor tem me colocado em cargo para falar a respeito de fé, irmãos, porque, veja, fé é algo que tem se tornado assim tão banalizado no meio cristão, né? O termo fé tem sido usado das formas mais erradas possíveis, né? Fé virou sinônimo até de algo assim instável, de algo assim sem controle, né? Só para você ter um exemplo, né? Você fala, fulano vive pela fé, né? Isso é sinônimo de quê hoje em dia, irmãos? Quando você fala, fulano vive pela fé, o cara é um coitado, desempregado, não sabe o que vai viver, né? O que ele vai fazer da vida, sabe? Nós temos empregado a fé de uma maneira totalmente errada. Só que há um porém, irmãos. A Bíblia fala que o justo vive pela fé. Diz assim, eu sou justo. Amém? Nós fomos justificados pela cruz de Cristo. Sabe, o Senhor te trouxe aqui, te deu uma nova vida e te justificou. Por isso, nós hoje podemos dizer que nós somos justos. Amém? Sabe, você não é justo pelo que você faz. Você não é justo por causa do seu comportamento. Você é justo porque a Bíblia fala que juntamente com a salvação, Deus deu o dom da justiça. Sua justiça foi um presente que o Senhor Deus te deu junto com a salvação. Amém. Eu costumo falar o seguinte, irmãos, que perdoar os pecados é algo assim muito grande que Deus fez, né? Você imagina perdoar a sua vida de pecados? E agora, veja, o céu, ele não é habitado por pecadores perdoados. Você sabe, ser um pecador perdoado não é suficiente para poder entrar no céu. Veja, um assassino, alguém que cometeu um homicida, vamos supor que ele é levado a julgamento. Aliás, se você acompanha as notícias do Brasil, essa madrugada prenderam na Bolívia aquele foragido que chama Cesare Battisti, né? Aquele italiano que cometeu matou 4 policiais na Itália nos anos 70, e aquilo foi considerado como um ato de terrorismo. Ele havia se refugiado no Brasil, e ali o governo brasileiro, quando era de esquerda, né, deu abrigo para ele e falou para a Itália, não, nós não vamos devolver esse criminoso, né? E aí quando elegeram agora o presidente Bolsonaro, a primeira coisa que Bolsonaro falou, olha, nós vamos extraditar ele. E ele fugiu para a Bolívia. E essa noite ele foi preso lá em Santa Cruz de la Sierra e vai ser extraditado para a Itália. Mas vamos supor que pela idade avançada dele, chegando na Itália, o presidente resolve dar um indulto para ele, né? Aliás, indulto é um instituto bem brasileiro, né? Mas aquele homicida, o presidente chega e fala, não, eu vou perdoar você dos homicídios que você cometeu. Todos os seus, você vai estar quites com a justiça italiana. Então veja, ele deixou de ser um homicida, irmãos? Não, mas ele é um homicida perdoado. Então veja, quando o sangue de Jesus, quando Jesus vai para a cruz e a Bíblia fala que todos os nossos pecados foram colocados em Cristo, e Deus exerce a sua justa justiça e o seu juízo em Cristo por causa dos nossos pecados, a Bíblia fala que os nossos pecados foram perdoados. Você sabe que até para isso tem gente que ainda tem dificuldade de ter fé, que todos os nossos pecados foram perdoados? Porque tem gente que acredita assim, aquela história de quando você foi evangelizado, né? Não, do dia que eu aceitei de Jesus, todos os pecados para trás foram perdoados, mas de agora em diante o negócio é na ponta da caneta. Eu falo, não, meu filho, Jesus morreu por todos, não está falando metade até o dia que você se converteu. Ah, mas como que ele vai morrer pelos pecados que eu nem cometi, pastor? Claro, porque quando ele morreu há quase 2000 anos atrás, você já era nascido? Mas de alguma forma Deus, que não vive nesse tempo e espaço nosso, já havia colocado os seus pecados nele. Veja, não foi só até o dia que você se converteu. Deus colocou todos os seus pecados em Cristo Jesus. Bem, isso já é difícil de entender, né? Mas deixa eu dizer uma coisa. Mas as pessoas entendem, sabe por quê? Porque ela acredita que vai morar no céu. E para morar no céu, as pessoas pensam que tem que ter os seus pecados perdoados.
Mas deixa eu dizer, o céu não vai ser habitado por pecadores perdoados. Isso não é suficiente. O céu só vai ser habitado por justos. Somente justo vai morar no céu. Então, sabendo disso, Deus não apenas perdoou, pegou o seu pecado e colocou em Cristo Jesus, mas Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em você. Por isso a Bíblia fala que nós recebemos o dom da justiça. A justiça é um presente de Deus. Amém? Ah, pastor, mas eu não estou vendo, eu sei, você falou que eu sou justo, mas eu olho para mim e eu ainda vejo eu fazendo muita injustiça. Deixa eu perguntar, você ainda comete pecados? Estou sozinho ou não? Mas você acredita que você foi perdoado? Pois da mesma forma também, a Bíblia fala que Deus fez de você um justo. Agora, quem somos nós para discutir com Deus, né? Se Ele falou que eu sou justo, amém? Agora, a Bíblia fala que Deus estabeleceu um padrão para o justo. Qual que é o padrão? A Bíblia fala que o justo vive pela fé. E como eu disse, uma das coisas que tem sido mais mal interpretadas, mais mal entendidas e mal compreendidas na vida cristã é a respeito da fé. A fé tem sido sinônimo de muitas coisas, sinônimo de qualquer coisa, menos do verdadeiro sentido dela. Agora tem um problema, gente. Quantos querem agradar a Deus? Vocês estão comigo? Quantos querem agradar a Deus? Tem um problema. Sem fé você não vai agradar a Deus. Ai. Cutuca a pessoa que está do seu lado. Quer agradar a Deus? Só por meio da fé. A única forma de agradar a Deus é levando uma vida de fé. Aí começa a pegar o negócio, porque viver por fé, a gente começa a andar num terreno onde nós não temos o controle. É ou não é verdade, irmãos? Afinal, se nós tivéssemos o controle, não tinha fé envolvida. Mas esse é o padrão que agrada a Deus. Então, se você quiser viver uma vida que agrada a Deus, você precisa levar uma vida de fé. Então, o Senhor tem colocado no meu coração que nós venhamos a trabalhar isso, trabalhar a respeito de fé, que nós sejamos pessoas que tragam prazer a Deus, que Deus, ao olhar para a sua vida, Ele possa dizer: aqui está o meu servo, aqui está a minha serva, e eu tenho prazer nessa pessoa, porque ela vive por fé. Amém? E mais do que isso, você sabe que quando você vive por fé, você não apenas agrada a Deus, mas você começa a desfrutar de coisas muito maiores. Eu sempre falo que, irmãos, nós conseguimos andar até um certo ponto, até onde a nossa capacidade nos leva, até onde a nossa experiência permite, até onde a sua instrução consegue te colocar. Mas o próprio Deus, Ele não está limitado a você. Ele tem um outro ritmo, Ele tem uma outra velocidade, Ele tem outros planos para você. E você tem a oportunidade de viver dessa forma, mas você precisa acreditar e se lançar naquilo que Deus quer fazer para você. Isso só é feito através da fé. É a maneira de Deus trabalhar. Sabe como é que Deus faz com você? Como Ele fez, da mesma forma que Ele fez lá com Abraão, porque Deus não muda. Se você for olhar Gênesis 12, Deus fala para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí no verso seguinte está assim, Abraão perguntando para Deus: mas onde que é mesmo? Está assim na sua Bíblia? Não, a Bíblia diz: Abraão saiu e foi. Sabe, Deus nunca vai contar todo o plano para você, porque não vai ter fé envolvida. Sabe, Deus quer que você confie nele. Deus quer que você experimente coisas sobrenaturais. Sabe, e é disso que eu quero falar nessa manhã. Então, pastor Wilton, na nossa última reunião, ele deu o start nisso, quando ele falou a respeito de que quando Deus quer nos levar a lugares, Ele nos dá uma imagem. E você vê, por exemplo, lá em Isaías 40, 38, quando o povo de Israel estava passando um dos seus piores momentos, só para você entender, a Síria havia destruído, eram 12 tribos de Israel. Quantos sabem disso? 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos, quando os filhos de Salomão, eram 2 filhos, eles se dividiram.
E ficou o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte se juntaram 10 tribos, que foi conhecida como Israel. E o reino do sul, que era Judá e Benjamim, foi considerado um outro reino. Pois a Síria já havia destruído o reino do norte, onde haviam 10 tribos. E sobraram apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. E agora o rei da Síria estava invadindo aquelas tribos e pegando todos os homens e fazendo elas escravos. Ora, se você vivesse naquela época e olhasse, fala, bem, se quando ele invadiu 10 tribos e conseguiu destruir elas, que dirá nós que somos apenas 2 tribos? Que dirá nós que somos tão poucos? Sabe, e nesse momento Deus ele manda que Isaías diga para aquele povo que aquele povo ia permanecer. É interessante que em Isaías 40, 38, Deus dá uma imagem para aquele povo. Deus dá uma imagem da águia. E ele fala assim, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águia. Então Deus ele coloca imagens dentro de nós para mostrar aquilo que ele quer fazer. Então o pastor Wilton na nossa última reunião deu o start nisso. E eu queria continuar falando para você, mas eu quero dizer que essa imagem ela é parte de um projeto. Aliás, eu queria usar um termo aqui, mas eu queria que você entendesse que é a respeito do sonho de Deus para nós, irmãos. Quando eu falo sonho, eu não estou falando de você, daquilo que quando você dorme, você às vezes tem alguns pensamentos. Quando eu falo sonho, eu estou falando de um propósito, estou falando de um chamado, de algo que você tem na sua mente de um dia realizar. Sabe, e o Senhor, Ele nos chama para sermos um povo que sonha. Interessante que Jeremias fala que o Espírito do Senhor viria sobre toda a carne, e os jovens teriam visões, e os velhos teriam sonhos. Sabe, não está dizendo que os velhos vão dormir muito, até porque biologicamente o velho dorme menos, né, que os mais jovens, né? Eu estou chegando no meio, né, nos 40, já estou percebendo que eu estou dormindo cada dia menos. Sabe, não está falando de você ter sonhos quando você dorme, mas está falando de você sonhar com coisas, de você ter projetos, de você ter vislumbre de coisas futuras. Sabe, isso é extremamente importante para nós como povo de Deus. Sabe, Deus ele se comunica dessa forma conosco. Mas antes eu quero que você entenda que Deus não nos criou para coisas pequenas. Se você olhar lá em Gênesis 1, quando Deus começa a criar todas as coisas, é interessante, talvez seja uma parte da Bíblia que você já deve ter lido. A Bíblia fala que no primeiro dia Deus criou tal coisa, e aí no final do dia Deus olhava, e a Bíblia diz assim, e viu Deus que era bom. E aí no segundo dia Deus criou outras coisas, e foi feito, e no final do dia Deus olhou tudo aquilo e disse que era bom. E no terceiro dia, no quarto dia, assim sucessivamente, no quinto, até que no sexto dia a Bíblia fala que o homem foi criado, Deus criou o homem. E é interessante que no final desse dia Deus não falou que era bom. Na sua Bíblia está escrito que Deus olhou para o homem, olhou e disse, é muito bom. Você sabe, você foi criado não para viver uma vida boa, você foi criado para viver uma vida de excelência. Sabe, Deus criou tudo isso. Você já parou para pensar na complexidade de todas as coisas? Na complexidade do universo, na complexidade do ser humano, no genoma, no DNA, toda a complexidade. Você acha que Deus ia criar toda essa estrutura para que nós pudéssemos viver uma vida medíocre? Sabe, quando eu falo de medíocre, para nós parece que é alguém, a palavra medíocre é interessante, porque muitas vezes a gente vê como sinônimo de alguém que está muito aquém do que deveria ser vivido, mas medíocre vem de mediano. A maioria de nós vive uma vida mediana, ou seja, quase como todo mundo, sabe? Isso é chamado de medíocre, mediano, sabe? Deus não te chamou para viver uma vida medíocre, Deus te chamou para viver uma vida de excelência. Mas você sabe, o maior desejo do diabo era ser igual a Deus. Aliás, a Bíblia diz que foi por isso que ele caiu. E eu imagino que Deus, quando cria o homem, e o diabo já havia sido lançado na terra, e ele, de conhecer a terra, de andar, de repente ele avista de longe aquele homem, e ele olha assim, mas parece com Deus, mas não é Deus.
Mas é muito parecido. E o diabo chega mais perto e se aproxima, e ele olha, e é Adão, a criação. E a Bíblia fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que o diabo queria ser, nós o somos. Nós somos transformados. E desde então, o objetivo dele é tirar isso de você. João 10:10 diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Sabe, é isso que o diabo tem feito conosco. O diabo tem, você sabe, quando a gente pensa em roubar, a primeira coisa que nós pensamos são em coisas físicas, mas deixa eu dizer, as coisas que mais têm valor que foram roubadas da sua vida, foram os seus projetos, foi a sua esperança, foi a sua paz, e foram os seus sonhos. Essa é a maior preciosidade que alguém pode ter. Você sabe, o lugar mais rico da terra onde fica? Seria os Emirados Árabes? Seria um país na África do Sul, com muito ouro no subsolo? Você sabe onde? Dubai. Você sabe onde fica o lugar mais rico da terra? No cemitério. Porque ali sonhos foram enterrados. Empresas que nunca foram tiradas do papel, projetos que nunca prosperaram, pessoas que tinham projetos tremendos e foram para o túmulo sem executar. Sabe, o maior tesouro que nós temos são os nossos sonhos, dentro da nossa mente. Pois nada que existe nessa terra deixou de passar antes primeiro na mente de uma pessoa. Tudo que foi feito, primeiro começou na mente das pessoas. Sabe, quando a Bíblia fala que o diabo vem roubar, com certeza ele rouba muitas coisas, rouba a nossa saúde, rouba a nossa paz, rouba as nossas amizades, rouba a nossa comunhão. Mas eu não vejo coisa maior que o diabo tem roubado de todos nós do que os nossos sonhos. Sabe, quando ele rouba os sonhos, ele está te matando também. Da mesma forma que no cemitério tem muitas riquezas, existe muita gente que já morreu. Morreu para os projetos da vida, morreu para a esperança, morreu para o gosto de realização das coisas. Sabe, tem experimentado uma vida de destruição. Mas João 10:10 também fala, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Sabe, a vida que você deve viver não é qualquer vida, é uma vida de abundância. Sabe, irmãos, não negocia isso. Não aceita viver menos que isso. Você sabe, o ser humano, ele tem uma triste capacidade de se adaptar com qualquer coisa. O ser humano se acostuma com tudo, inclusive com a infelicidade. Se acostuma com um casamento ruim, se acostuma com uma vida infeliz, se acostuma com passar necessidade, se acostuma com doenças. Eu estava ouvindo o nosso pastor, ele estava contando que foi orar para uma senhora, e ela tinha uma ferida na perna, uma úlcera, e para surpresa dele, ela não foi nem pedir oração por isso, foi pedir oração por outra coisa. Ele olhou para aquilo e falou, isso na sua perna, a senhora não se incomoda? Não, eu já acostumei. Sabe, o ser humano se acostuma com tudo, mas deixa eu falar, não se acostume com uma vida medíocre, não aceite esse padrão. Mas por quê, irmãos? Porque nós perdemos a capacidade de sonhar. Sabe, quando nós perdemos a capacidade de sonhar, nós vivemos apenas uma vida fisiológica. Comer, trabalhar, dormir. Comer, trabalhar, dormir. Comer, trabalhar, dormir. Comer, trabalhar, dormir numa cama melhor, talvez. Né? Comer algo melhor, dormir num lugar melhor, trabalhar num lugar melhor. Mas não passa dessas três coisas. Sabe, você não foi criado para viver dessa forma. Sabe, o homem foi criado, Deus quando olha para o homem fala, isso é muito bom, ou seja, você foi criado para viver uma vida em abundância. Amém. Mas o homem pecou e se colocou debaixo de um jugo de escravidão. Por isso Jesus, ele veio novamente para dizer, eu vim para que tenham vida em abundância. Cresça, viva a plenitude das coisas de Deus. Tudo bem, pastor, isso é muito bonito. Mas como é que começa? Por onde começa? Começa pelo sonho. Então, quando nós falamos de Deus nos dar uma imagem, Deus sempre coloca uma imagem. Isso fala de Deus colocar um sonho no nosso coração.
Você sabe quando, como eu disse, o sonho, não estou falando daquilo que você aleatoriamente passa pela sua cabeça enquanto você está dormindo. Mas o sonho que eu estou dizendo é o projeto, é o seu chamado, é a sua missão. Sabe, se você não é adepto da teoria da evolução, de que nós viemos do macaco, que nós somos fruto do acaso, você precisa, se você entende que você foi criado por Deus, você tem que considerar que Deus, ao te criar, te deu um propósito, te deu uma vocação. Sabe, nós somos uma grande contradição, porque muitos crentes falam que acreditam que Deus criou, mas ao mesmo tempo poucos discernem isso, o tempo para que eu fui criado. Sabe, Deus não faz nada sem propósito. Não há desperdício de recurso no reino dos céus. Você foi criado com propósito, você foi criado para um projeto. E eu quero dizer que quem te criou não pensa pequeno. Abre a sua Bíblia em Salmo 139, que isso aqui foi só a introdução da palavra. Amém, meus irmãos? Aqui, projetado, Salmo 139, verso 16 a 18. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou seja, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor já te viu. Amém? Mas meus pais disseram que eu não fui planejado. Você não foi planejado pelos seus pais, mas você foi planejado por Deus. Mas minha mãe não queria me ter. Deixa eu dizer, Deus é quem estabeleceu. Antes de você ser gerado, o Senhor já tinha te visto. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, antes de tudo ser criado, o Senhor já havia escrito uma história para mim. E quão preciosos me são. Olha, agora veja, o salmista está dizendo que antes de você nascer, Deus já havia sonhado com você. Mas ele disse também que ele escreveu uma história para você. E agora no verso 17 ele vai falar, ele vai dar um vislumbre a respeito dessa história que ele enxerga. Olha o que ele diz aqui: quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. A respeito de quem esses pensamentos, irmãos? Temos que entender o contexto aqui. Ele está falando da história que ele escreveu para cada um de nós. Amém? E se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Irmãos, eu quero dizer que quem te criou, te projetou para algo, fez um projeto para a sua vida. E esse projeto não é pequeno. Sabe, nós somos criados para experimentar coisas muito grandes, irmãos. Sabe, nós temos vivido muito aquém. E como eu falei, Jesus Cristo, ele veio para dar um padrão. Jesus Cristo veio para mostrar que o tipo de vida que nós vivemos ainda é insuficiente. É muito pequeno perto daquilo que Deus quer que nós vivamos. E por isso que Jesus fala: obras maiores vocês farão. Quantos aqui têm feito obras maiores que Jesus? Mas Jesus falou. Você acredita em Jesus? Jesus falou a verdade? É possível fazer obras maiores que Jesus? Sim ou não, irmãos? Sabe, esse é o padrão de Deus. Mas você sabe, nada do que você vive, se antes não nascer na sua cabeça, não nascer no seu coração, você vai experimentar. Todas as coisas que você vive hoje passaram antes pelo seu coração. Sabe, o que o Senhor quer fazer quando o Senhor nos dá uma imagem, quando o Senhor nos chama a atenção para isso? Deus quer que nós vivamos debaixo de uma promessa, debaixo de um sonho. E é interessante que na nossa última célula eu fiz essa pergunta para os irmãos. Eu não perguntei qual é o seu sonho, eu fiz uma pergunta de uma outra forma. Eu falei: onde que você se enxerga daqui a 10 anos? Como que você se vê? Sabe, poucos de nós conseguiram fazer um prospecto, conseguiram vislumbrar. E ainda dos poucos, a maioria
uma forma muito tímida, né? Eu imagino que eu vou estar um pouco melhor. Deixa eu dizer, eu não estou falando de você ter um projeto, eu estou falando de você ter um sonho. Um sonho não é a mesma coisa que um projeto, irmãos. Sonho, chama-se sonho, porque ele é irrealizável aos seus olhos. Porque é algo que você não dá conta. É algo que você fala, eu sonhava em ser tal coisa, eu sonhava em fazer isso, aquilo. Isso é um sonho. Você sabe, infelizmente nós nos ficamos tão amarrados, tão presos, que nós perdemos a capacidade de sonhar. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor nos faria sonhar novamente. Sabe, o meu desafio para você nessa manhã é que você passe a sonhar os sonhos de Deus. Mas você sabe, muitos de nós deixamos de sonhar. Sabe, um dos principais motivos, talvez, porque nós paramos de sonhar, são por causa das frustrações. Muitas vezes nós começamos a sonhar com coisas e, às vezes, outras pessoas roubaram nossos sonhos, mas às vezes nós até tentamos realizar os nossos sonhos, mas os nossos sonhos foram frustrados. O problema é que muitas vezes os sonhos que nós sonhamos são meros devaneios, são pensamentos que são nossos. Sabe, mas eu te convido a sonhar os sonhos de Deus. Sabe, a fé, ela nasce através de um sonho. Quando o Senhor, Ele quer te levar para um lugar, primeiro Ele coloca no seu coração. Sabe, todas as coisas que foram criadas pela palavra de Deus. Tudo nasceu antes na mente do Senhor. E nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O processo continua sendo o mesmo por nós. Sabe, Deus quer que você aprenda a sonhar. Sabe, mas existe um sonho de Deus para nós. É importante que você ouça do Espírito Santo. Qual que é o sonho de Deus para a sua vida? Aonde que o Senhor quer me levar? O que o Senhor projetou? Será que o que o Senhor projetou é o que você vive hoje? Deixa eu dizer, irmãos, eu tinha muitos sonhos. Mas eram sonhos meus. Meu sonho era ser alguém proeminente na minha área de profissional. Era ser alguém que teria boas condições financeiras e de viajar muitos países. E tinha muitos sonhos. Mas veja, nem todos esses meus sonhos eram sonhos que Deus tinha para mim. Mas um dia eu escolhi ouvir os sonhos de Deus. Você sabe, eu nunca sonhei em ser pastor, irmãos. Aliás, se você perguntasse para mim há 10 anos atrás, eu ia ficar qualquer coisa menos pastor. Aliás, minha esposa que fala que quando ela foi procurar alguém para casar, ela falou que menos tem probabilidade para ser pastor vai ser Elias. É ele que eu vou namorar. Você sabe, mas Deus tem os sonhos deles para você. E quando você entra nos sonhos de Deus, eu quero dizer que você não vai ser frustrado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que o Senhor é aquele que trabalha para aquele que neles esperam. Mas o que você tem esperado de Deus? Você sabe, a chave, esse versículo ele tem duas partes. Quando fala que o Senhor é aquele que trabalha para aqueles que nele esperam, existem duas partes, existem dois sujeitos nessa frase. Vamos falar um pouco de língua portuguesa. O primeiro deles é Deus, e o outro é aqueles que nele esperam. Vamos colocar eu e você. A parte de Deus é o que, irmãos? É trabalhar. Mas nós temos algo para fazer. A Bíblia fala que Deus não trabalha para todos. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Sabe quanto nós temos esperado de Deus? Quanto você tem, qual a sua expectativa em Deus? Qual é a sua expectativa de grandes coisas? Ou você vive by yourself, por sua conta, né? Deus lá e eu aqui, não quero incomodar o Todo-Poderoso, Ele deve estar mais preocupado aí com esse conflito comercial Estados Unidos e China, com a guerra lá na Ucrânia. Eu vou deixar Ele aqui com meus problemas, sabe? Eu conheço muito ímpio que fala dessa forma e acha que é muito piedoso.
Mas isso não funciona para nós, irmãos, porque nós somos filhos. Sabe, o nosso Pai tem prazer de nos abençoar. A Bíblia fala que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, o Senhor tem prazer em fazer coisas boas para você. O Senhor tem prazer em te encher de presente, de alegrias. Sabe, quando você toma essa atitude que parece tão caridosa, de falar, não quero incomodar Deus, você está sendo muito arrogante. Você está dizendo que você dá conta de fazer as coisas por si mesmo. Mas a glória de Deus é manifesta quando nós recebemos as coisas dele. Sabe, quando nós entendemos os sonhos de Deus para nós, Deus começa a gerar algo dentro do nosso coração. Sabe, o sonho é essa imagem. O sonho é essa imagem. Eu quero dizer, com o que você tem sonhado nesses dias? Qual que é o sonho de Deus para você? O que você tem esperado? Será que você sonha com as coisas de Deus? Ou seu sonho, ou você não tem sonho? Sabe, pois o Senhor quer que você sonhe. O Espírito Santo, Ele tem um sonho para te contar. Sabe, é através do sonho que nós vamos receber fé. Você sabe, quando nós temos um sonho, isso nos dá direção. Quantas pessoas não sabem para onde ir, ou tomam decisões conflitantes, erradas, contraditórias, simplesmente porque não tem uma direção, não tem um sonho, não tem um rumo certo, não sabe para onde vai. Como naquele filme Alice no País das Maravilhas, ela chega para uma bifurcação, e aí aparece o coelho, e ela pergunta assim, qual que é o caminho que eu devo tomar? Ele fala, para onde você quer ir? Não sei, então qualquer caminho serve, né? Eu conheci a pessoa no Brasil que falava assim, de graça até carona para o lado errado. Não é assim. Mas se você não tem uma direção para onde ir, você também não sai do lugar. Sabe, Deus quer dar um sonho para o seu povo. Nós precisamos ser o povo que sonha. Sabe, as pessoas do mundo, elas podem até sonhar, mas se o sonho delas vai dar certo ou não, é algo que ninguém sabe. Mas eu quero dizer que o sonho de Deus para nós, ele vai ser completo. Por que não é? Por que nós não vivemos? Porque não sonhamos. Porque não vivemos pela fé. Você sabe, o sonho, ele ativa a nossa fé. Aquele que sonha, ele tem fé. Agora, se você não tem projetos, não tem direções, você vai precisar de fé para quê, irmão? Para poder sair daqui e almoçar? Você não precisa de fé para isso. Não, nós precisamos de fé para alcançar projetos maiores, para viver coisas grandes. Por isso o sonho, ele está além dos seus limites, além das suas capacidades, além daquilo que você possa vislumbrar. Mas eu tenho certeza que o Senhor, quando te fez, Ele te projetou grandes coisas. O projeto de Deus na vida de cada um é muito grande, irmãos. Eu me lembro que durante um tempo na minha vida eu frequentei igrejas onde era muito comum o fluir profético, né? E às vezes até demais, às vezes até de uma forma exagerada. No Brasil são conhecidas como igrejas pentecostais, apesar de que nós somos pentecostais, mas no Brasil é um tipo muito singular de igreja, né? São geralmente igrejas pequenas, onde o profético ele é até mais forte que o ensino. E muitas vezes o profeta levantava e falava, olha, Deus tem uma grande obra na sua vida, né? E eu ficava pensando, bem, esse é verdade, mas é uma verdade que é uma verdade universal para todo mundo. Porque Deus tem um projeto na vida de todo mundo. E deixa eu dizer, todo projeto que Deus tem, ele é grande. Ele é muito maior. Você sabe, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 9, está escrito assim. Como está escrito, fazendo uma referência a Isaías 64. Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Você sabe, talvez você pense que
isso é algo para os céus, mas deixa eu dizer, isso é algo que precisa ser vivido aqui na terra. Sabe, eu tenho sido tomado de um senso de urgência nos últimos dias, porque o Espírito Santo me trouxe uma verdade da Bíblia, que, você sabe, muitas vezes a gente fica esperando as coisas acontecerem lá no céu, e a gente acha que a gente vai morrer e vai aparecer lá no céu, e tudo vai ser transformado, e toque a sua coroa, e você vai começar a reinar. Mas Deus me mostrou que, na verdade, no céu você só vai receber o reconhecimento daquilo que você já é aqui na terra. Isso é muito sério, irmãos. Se você for analisar a parábola que está lá em Mateus 25, conhecida como a parábola dos talentos, quantos conhecem? Que a Bíblia fala que Jesus Cristo, explicando a respeito do reino dos céus, fala que é como um senhor que se ausentou dos seus campos e entregou os seus bens para os seus servos. Ou seja, o Senhor te entregou. E ali a história se passa, né? Dois daqueles servos, eles conseguem aumentar as suas riquezas, e um deles, que é o foco ali daquela parábola, ele não consegue, e depois a Bíblia fala que aquele senhor retorna e vai fazer contas com os seus servos. Esse momento Jesus está falando que quando aquele senhor se retorna e vai fazer contas, está falando a respeito do dia do juízo, do julgamento com os servos. Agora, o que aqueles servos vão viver dali para frente, nós entendemos então que se ali é o dia do juízo, o tempo do reino dos céus é dali para frente. Mas o que vai determinar o futuro deles ali é o que eles fizeram antes que eles fossem julgados. Então aquele servo que conseguiu multiplicar os seus talentos e se tornou rico, a Bíblia fala que aquele senhor o elogia e o coloca como para governar aqueles talentos que ele mesmo havia conseguido. Isso é muito interessante. Sabe, eu comecei a entender, quando Jesus explica lá, falando a respeito de que a gente não pode servir a dois senhores, e que nós devemos escolher entre ajuntar riquezas na terra ou no céu. Jesus está falando a respeito de que tempo? Do hoje, certo? Então ele fala, hoje você pode escolher juntar riquezas na terra ou no céu. Ou seja, hoje você já pode juntar riquezas no céu. Aliás, o período que você tem para juntar suas riquezas no céu vai ser ao longo dessa vida aqui. Então eu comecei a entender que você só vai reinar com Cristo se você reina hoje. Você só vai ser coluna da igreja lá na eternidade se você é coluna na igreja hoje. Você só vai ter recompensa na eternidade se você aprendeu a herdar a herança de Deus hoje, irmãos. Sabe, isso tem me tomado de um senso de urgência tremendo. Sabe, por isso eu entendi que as promessas de Deus, nós precisamos tomar posse delas hoje. Sabe, o Senhor, Ele já nos deu todas as coisas. O problema é que nós ainda temos a mentalidade de escravos. Sabe, uma simbologia para o povo de Deus é aquele povo hebreu que saiu do Egito e peregrinou no deserto com o objetivo de chegar a Canaã, que era o lugar onde Deus gostaria que eles vivessem. E a Bíblia fala que em Canaã Deus já entregou tudo pronto para eles, cidades edificadas, plantações, tudo estava pronto para eles. Mas a grande maioria pereceu ao longo dessa caminhada, não conseguiu herdar naquele lugar, porque simplesmente ainda continuava com uma mentalidade de escravo. Não aprendeu a sonhar. Você sabe, escravo não sonha. Escravos não sonham. O problema, irmãos, é que um dia nós somos escravos, hoje nós não somos mais. É por isso que a Bíblia fala: transformai as vossas mentes, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você não mudar a sua mentalidade, se você não mudar o seu mindset, se você não renovar a sua mente, você não vai experimentar as coisas de Deus. E tampouco quando você for salvo, se você não experimentar hoje, você não vai experimentar depois. Por isso o tempo é hoje, aqui e o agora. Sabe, e o Senhor quer tirar a sua mentalidade de escravo.
Sabe, eu não sei o que a vida fez para te domesticar. Você sabe, eu quando era criança, era muito comum ainda no Brasil, circo que tinham animais. E hoje é proibido, parece. Mas era normal, você tinha leão no circo, uns leão magro, feio, velho. Mas tinha o leão, tinha elefante, alguns tinham girafa. E às vezes, né, era o lugar onde o circo ficava lá na minha cidade, era perto da minha casa. Então, às vezes o circo era à noite, eu passava às vezes à tarde, você via lá os animais e tal. E uma vez eu vi um filhote de elefante, uma corrente deveras bem grande, e fui olhar, e aquele animal, ele agitava e tentava puxar aquela corrente, mas não arrebentava, porque era uma corrente muito grossa. E aí eu, curioso, fiquei pensando, falei, nossa, então, você sabe, o elefante eles amarram no pé, né, um negócio assim redondo que fecha, e aí a corrente. E eu fiquei pensando como que devia ser a corrente do elefante grande, né? Eu falei, se do filhote é uma corrente desse tamanho, como é que deve ser a do elefante grande? E para minha surpresa, irmãos, a corrente do elefante grande era mais fina que a do filhote. E eu fiquei sem entender aquilo, falei, mas como assim? A do filhote é tão grossa, mas a do grande é fina. E você sabe, uma pessoa foi lá e me explicou que a do filhote precisa ser uma corrente muito forte, porque ele fica tentando se debater e arrebentar ela, mas depois de crescido, ele já foi domesticado, ele não tenta mais fugir. Basta ele olhar para uma corrente, ele sabe que ele não dá conta, ainda que seja uma corrente muito fina, ele sabe que ele não dá conta de arrebentá-la, e não tem problema, porque ele não fica mais tentando fugir. Você sabe, eu não sei o que domesticou você, eu não sei as experiências que o diabo colocou na sua vida, a destruição que você viveu, mas eu quero dizer que nós precisamos nos libertar dessa mentalidade. Se você tinha medo de sonhar até o dia de hoje, eu quero dizer que Deus te chamou para sonhar, Deus te chamou para viver coisas extraordinárias. Não se contente com uma vida mais ou menos, não se contente com uma vida de mediocridade, porque você foi feito filho de Deus. Qual que é o testemunho que você tem dado do seu pai? Quem olha para a sua vida pensa o que do seu pai? Você sabe, infelizmente, muitos não se convertem porque olham para a nossa vida e não vêem diferença nenhuma. Eu tenho certeza que quando as pessoas olhassem para a nossa vida e vissem a vida extraordinária que Deus quer que nós vivamos, você não ia precisar abrir a boca, as próprias pessoas iam falar para você, eu quero esse Deus que você tem, eu quero viver esse tipo de vida, eu quero experimentar o que você experimenta, eu quero essa paz, eu quero esse casamento, eu quero esses filhos, eu quero esse sucesso, eu quero essa vida que você vive. Mas infelizmente, nós não temos vivido dessa forma, e às vezes temos vivido até pior que as pessoas do mundo, porque desaprendemos a sonhar. Porque ainda, apesar de livres, nos portamos como escravos. Sabe, então se você quer se libertar, o primeiro passo é você aprender a sonhar. Como eu li aqui, 1 Coríntios 2, diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero dizer que é muito além daquilo que você imagina. Mas tem uma coisa, a continuação desse verso diz assim: todavia, Deus nos revelou pelo Espírito. Eu quero dizer que o Espírito Santo pode te contar quais são os sonhos de Deus. Sabe, o sonho precisa ser imagem que está dentro do seu coração. Sabe, o sonho precisa ser... A Bíblia fala, o salmista diz assim que, fala com relação a Deus, que não aparta dos olhos dele a palavra do Senhor. Você sabe, a palavra do Senhor, ela pode se referir à Bíblia, mas Deus tem ministrado no meu coração que a palavra do Senhor é a palavra que Deus tem para mim.
Sabe, um dia quando eu decidi viver os sonhos de Deus, Deus me deu uma palavra. E a Bíblia diz: não aparta do seu coração essa palavra. Não se esqueça das promessas do Senhor. Sabe, assim como aquele povo de Israel que estava perecendo na mão dos assírios, que estava sofrendo, que estava sendo escravizado, e deixa eu dizer, estava indo tudo de mal a pior. Deus levantou o profeta Isaías para dizer: eu tenho uma promessa na sua vida. Eu tenho uma promessa na sua vida. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras permanecerão. Sabe, você precisa de um sonho. Você precisa guardar a palavra do Senhor no seu coração. Sabe, esse é o tesouro daqueles que vivem pela fé. Eu posso afirmar que grandes coisas o Senhor tem para nós. Grandes coisas o Senhor tem para você nesse país. Eu não sei se você está aqui de passagem, se você está aqui para viver todos os seus dias, mas independente, eu quero dizer que o Senhor tem grandes coisas para você, porque o Senhor não tem planos pequenos, não combina, sabe, não combina com Deus ter projetos pequenos. Grandes coisas o Senhor tem. A Bíblia fala em Efésios que o Senhor nos abençoa segundo as suas riquezas. Você sabe, Deus não te abençoa segundo as suas necessidades. Deus abençoa segundo as riquezas dele. Sabe, é isso que o Senhor quer que a gente viva. Sabe, a fé começa com uma imagem no nosso coração. A fé começa com um sonho, com uma palavra. Sabe, como isso que nós lemos aqui em 1 Coríntios 2, o Espírito Santo nos revela o sonho de Deus para nós. Pois eu te convido a ouvir do Espírito Santo o que Deus tem para você, a você começar a viver com sonhos. Sabe, não aceite viver simplesmente como as pessoas naturais vivem. Você é um cidadão do céu, você é um justo. Deus estabeleceu um padrão de vida para você. Sabe, Deus quer que você viva essa vida. Amém, meus irmãos? Coloque-se de pé, vamos orar.